Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem neném tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Probabilidade de você ir bem neném tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online! Fala galera, fala indivíduos, falando do Pro Enem, sempre um prazer, inenarrável estar com vocês mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso cronograma, ao nosso planejamento, e vamos falar hoje sobre o período helenístico, né? O período helenista e helenístico, e a gente vai te explicar um pouquinho sobre um momento muito importante da história da filosofia. E assim, tem uma coisa bacana, é que Enem, mas é impressionante como nos últimos anos esse conteúdo passou a ser mais cobrado e passou a aparecer com mais recorrência nas provas, né? Inclusive caiu na prova também do ano passado. E aí, deixa eu falar com você algumas coisas. Chega aqui, vou no quadro, chega aqui, diretor. O que ocorre? Quando a gente estava tendo aula, né, lá no começo, né, das primeiras matérias, falando de Platão, falando de pré-socráticos, de por aí vai, que era a ideia de polis. Como assim a ideia de polis? A região que a gente chama hoje em dia de Grécia, né, era uma região formada por várias pequenas cidades, vários pequenos territórios. Cada uma dessas pequenas cidades, elas tinham completa autonomia, tinham completa capacidade de ter sua própria moeda, sua própria organização, sua própria relação, né, jurídica e administrativa. Ou seja, cada uma das pequenas cidades que existiam naquele momento, cada uma delas era uma polis independente. Então, o mundo grego era um grande território, onde cada pequena cidade tinha independência, autonomia e tinha a possibilidade de se auto-administrar, de se auto-organizar. Qual é a grande questão? Eram várias cidades. Entre essas várias cidades, algumas se destacavam. Cidades como, por exemplo, Éfeso, cidades como Mileto, cidades como Atenas, cidades como Esparta e por aí vai. E essas cidades, como eu te falei, elas tinham autonomia, ou seja, cada uma delas tinha seu próprio modelo de organização política, jurídica, militar e por aí vai. Mas, apesar de cada uma delas ter autonomia, todas elas compartilhavam uma cultura comum. Uma cultura comum que era chamada cultura grega. Essa cultura comum recebe um nome que a gente vai chamar de Hélade, tá? Quando eu falar para você de Hélade, a Hélade é o nome dado a essa cultura comum. Eliano, como assim cultura comum? É o fato de todos eles falarem o mesmo idioma. Todos eles terem hábitos alimentares muito semelhantes. Todos eles acreditam nos mesmos deuses. Ou seja, essa galera aqui, né, tem uma Hélade. O que é essa Hélade? A cultura comum do mundo grego. Ou seja, apesar de eles terem uma independência administrativa, apesar de eles terem uma independência jurídica, uma independência militar, essas várias cidades da Grécia, todas elas tinham essa cultura comum, essa independência. O que vai acontecer? Aqui em cima do mundo grego, tinha uma região, né, chamada Macedônia.
Essa região chamada Macedônia, ela passava pela seguinte questão. Os macedônios, eles sempre olharam para o mundo grego com grande admiração. Ou seja, os macedônios sempre olharam para Hélade, para essa cultura comum dos gregos, com grande admiração. Eles sempre olharam para esse mundo grego pensando, poxa, olha a filosofia, olha as cidades como Atenas, olha os guerreiros como os de Esparta, olha as Olimpíadas que eles produzem. Ou seja, a Macedônia sempre teve um olhar de admiração para esse mundo grego, para esse mundo da Hélade, dessa cultura grega. Qual é a grande questão aqui que importa para nós? Apesar disso, a Macedônia nunca foi vista pelos próprios gregos como um membro da Hélade. Era um local distante, era um local isolado, e a Macedônia nunca conseguiu fazer parte desse grupinho. É tipo aquele amigo que quer fazer parte do grupinho, mas o grupinho não quer ele? Era a Macedônia. Ela queria fazer parte do grupinho, mas o grupinho não queria, que eram os gregos. O que vai acontecer é que essa região aqui que a gente chama hoje em dia, né, de mundo grego, ela vai sofrer ao longo da história uma série de invasões. Essa região ela vai ser invadida várias vezes. Essas invasões vão ser muitas. E a principal invasão que eles vão sofrer é a invasão que era feita pelos persas, pelo Império Persa. O Império Persa era um império poderosíssimo que vinha lá da região que a gente conhece hoje em dia como o Oriente, e o Império Persa diversas vezes tentou conquistar e tomar esse mundo grego. Essa tentativa constante de invasão recebe um nome, né, que a gente chama de Guerras Médicas. Beleza? Guerras Médicas. As Guerras Médicas são essas invasões que foram feitas sobre essa região do mundo grego. Essas invasões constantes, lentamente, vão enfraquecer esse mundo grego. O mundo grego consegue expulsar os persas, o mundo grego chega a derrubar esses persas, mas mesmo assim, esse mundo grego se enfraquece, só numa região mais pobre, mais enfraquecida, mais destruída. O que vai acontecer é o seguinte, essa região aqui, essa região que eu estou te chamando, né, de mundo grego, após a expulsão dos persas, ela vai começar a passar por um outro problema. Porque internamente, algumas cidades-estado vão começar a guerrear entre si. Principalmente duas cidades, que eram as cidades de Atenas e de Esparta. Essas cidades vão guerrear e vão participar de uma guerra chamada Guerra do Peloponeso. Isso não importa para a gente na filosofia, mas para quem gosta de história, isso é bem relevante. Ou seja, Atenas e Esparta vão guerrear e essa guerra vai enfraquecer ainda mais essa região. E aí você fala, tá, Leandro, e daí? O que isso tem a ver com filosofia? A questão é que essa região ela era uma região poderosa. Ela primeiro se enfraquece por invasões externas dos persas, depois ela se enfraquece por uma disputa interna entre duas cidades principais, que eram Atenas e Esparta, e pouco a pouco essa região se torna uma região mais fraca. Até que o imperador da Macedônia que era uma região ao norte, que não era do mundo grego, olha para o mundo grego e pensa assim, estão mais fracos, né? Nunca quiseram a gente fazendo parte do grupo deles, né? E olha que eu gosto daquele lugar, hein? Eu gosto daquela cultura, eu gosto daquela região. Então a Macedônia resolve invadir esse mundo grego. O cara que vai ser o responsável por essa invasão é um cara chamado Filipe II. E o Filipe II era um imperador da Macedônia que vai invadir o mundo grego. E ele invade o mundo grego e ele consegue conquistar e ocupar esse mundo grego. E quando ele consegue conquistar e ocupar esse mundo grego, ele transforma tudo isso em Macedônia. Esse cara, o Filipe II, ele acaba morrendo muito jovem. E ele deixa esse império que ele recém-conquistou para o seu filho. E o filho dele é um cara que você vai ouvir muito falar, né, ao longo da sua vida escolar, né, ao longo da sua vida, que para quem gosta de história vai ouvir sempre falar dele. O filho do Filipe II era um cara chamado Alexandre Magno, ou se você preferir, você pode chamar ele de Alexandre o Grande, tá? Diretor, vem comigo, vem para cá.
Aqui tem uma imagem para vocês do Filipe II, né? Nosso imperador caolho aí da Macedônia, né? O Filipe II, ele vem a falecer muito jovem e deixa esse grande império que ele toma e que ele conquista, né, para o seu filho, que era o Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. O Alexandre, ele foi um rapaz que ele foi feito para ser rei. E quando eu falo que ele foi feito para ser rei, é porque ele foi um cara que desde a infância, né, desde muito jovem, foi treinado e foi sendo treinado ao longo da vida para ser um monarca, né? Alexandre é um rapaz que desde muito jovem teve aulas de hipismo, né, para saber manusear um cavalo. Ele foi um cara que desde muito jovem tinha aula de como se tornar um bom combatente, um bom soldado, um bom militar. Ele vai ter treinamento bem evoluído nas áreas de matemática, nas áreas de história, mas principalmente, Alexandre Magno foi um cara que foi aluno particular, foi discípulo, foi tutorado por um cara que nada mais nada menos se chama Aristóteles. Se você é bom de memória, você vai lembrar que o Aristóteles, ele nasceu numa cidade chamada Estagira. Estagira é uma cidade que ficava lá na Macedônia, ficava aqui na Macedônia. Então Aristóteles era um macedônico que foi para a Grécia estudar. E aí uma hora o Filipe II vai chamar Aristóteles e falar assim: quero que você dê aula para o meu filho. E você vai negar um pedido para dar aula para o filho do imperador? Não vai. E o Aristóteles vai lá ser aluno, quer dizer, ser professor particular, né, do chamado Alexandre Magno, do chamado Alexandre o Grande. Então Aristóteles vai transformar o Alexandre num rapaz apaixonado pela filosofia. Alexandre era um cara que era um bom combatente, era um bom militar, era um bom estrategista, era um bom conhecedor de história, mas também era um cara que tinha um fascínio, veja bem, um fascínio pela filosofia. Era um apaixonado pela filosofia. E isso vai ser importante porque o Alexandre, ele vai ser um cara que a gente considera um conquistador inveterado. E quando eu falo inveterado, eu estou falando sério. Alexandre foi um cara que nunca quis parar de conquistar. Recebeu do pai esse império e falou assim: tá pouco, eu quero mais, eu preciso de mais. E aí ele vai tentar conquistar essa região aqui que a gente hoje em dia chama de Turquia. Vai lá, consegue, conquista. E aí ele vai tentar conquistar uma região que a gente chama hoje em dia de Síria. Vai lá, consegue, conquista. Depois ele vai tentar conquistar a região que a gente chama hoje em dia de Egito. Vai lá, consegue, conquista. Vai ser condecorado faraó no Egito. Vai fundar uma cidade com o seu nome, Alexandria, no Egito. E aí ele vai descer pela Mesopotâmia, vai conquistar, vai ser bem sucedido, vai tomar a Babilônia, né? Vai chegar depois e vai conquistar e vai criar outra Alexandria, já na região que seria o Império Persa. E aí ele vai conquistar, vai continuar a sua conquista. Ele vai chegar, gente, até aqui, ó. Ele vai chegar até a região que é a Índia. Ele vai chegar na beira do rio Ganges. Então você repara uma coisa impressionante que é, ele vai conquistar toda a região aqui do Mar Mediterrâneo, vai conquistar a região que a gente chama hoje em dia de Canal de Suez, aqui do Egito, da Síria, vai conquistar o Golfo Pérsico, vai chegar até o Egito. É um conquistador e foi criando cidades com seu nome, eu acho esse egocentrismo uma coisa maravilhosa, que ele cria Alexandria. Ah, é aqui, outra, Alexandria. E aí ele vem aqui em cima, ó, por que não? Outra, Alexandria. Aqui, mais uma, Alexandria. Aqui também, outra, Alexandria. Aqui mais uma, Alexandria. Ou seja, vai criando cidades com o nome dele mesmo, né? Para mostrar assim, sou brabo, né? Vocês têm que me respeitar. E a verdade é que ele foi conquistando, e o império dele ficou desse tamanho. E quando ele tem um império desse tamanho, ele acaba deixando para nós uma questão importante que é, se ele era um apaixonado pela filosofia, se ele era um cara que gostava tanto do pensamento filosófico, quando ele sai daqui e vem para cá, ele carrega conjuntamente com ele a filosofia grega. Ele carrega conjuntamente com ele as obras de Platão, as obras de Aristóteles, o pensamento pré-socrático. Ele traz com ele as percepções socráticas, né? Ou seja, esse cara ele vai trazer o conhecimento da filosofia grega ateniense para cá. E quando ele traz a filosofia para cá, aqui existiam pessoas. E essas pessoas que aqui viviam, elas vão ser impactadas por essa filosofia? Vão. Mas as pessoas que aqui viviam já tinham também as suas formas de pensar. As pessoas que aqui viviam já tinham essas concepções de fé, de crença, de religião, de forma de ver o mundo. E aí você vai ter um contato entre uma visão do mundo do Ocidente.
Ocidente, que era a Grécia, e uma visão do mundo do Oriente, que era a visão que estava aqui presa, né, nessa região oriental, da Pérsia, do Mar Mediterrâneo, do Golfo Pérsico e por aí vai. Então você tem um contato entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Desse contato vai estar surgindo uma nova filosofia que nós chamamos de filosofia helenística. Diretor, chega aí. Então, quando eu falar com você, quando eu comentar com você sobre o termo filosofia helenística, sempre que você ouvir esse termo, né, filosofia helenística, você vai pensar no seguinte: a filosofia helenística, ela é um contato. Como assim um contato? Ela é uma junção entre a visão de mundo do Oriente, né, religiões como, por exemplo, o hinduísmo já existiam nessa época, com a visão do mundo vindo da filosofia da Grécia, que era uma visão do mundo do Ocidente. E aí você tem uma nova filosofia, chamada filosofia helenística. Então eu te falei tudo isso aqui agora sobre Alexandre, eu queria que você entendesse, né, que se não fosse o Alexandre o Grande, não existiria a filosofia helenística, porque foi ele que gerou esse contato, essa interação, a interação entre valores orientais com valores ocidentais, e esse contato gera essa nova filosofia, que é a filosofia helenística. Essa nova filosofia, que é a filosofia helenística, ela vai trazer para nós uma questão importante, que é a seguinte: essa filosofia, ela vai mudar a preocupação filosófica. Ué, Leandro, como assim mudar a preocupação filosófica? Porque lá na Grécia Antiga existia, né, uma preocupação muito grande em falar sobre política. Repara, Sócrates falando de democracia, os sofistas falando de oratória e retórica na democracia, Platão falando da cidade ideal, Aristóteles falando da função do governo sendo gerador do bem comum. Aqui isso acaba. Sabe por que essa preocupação com a política acaba? Porque agora tem um tirano. Agora tem um cara que manda sozinho, chamado Alexandre. Ou seja, não existe mais esse papo de debater política, de pensar a política, qual a função da política. Acabou. Porque agora a função da política é fazer o que o Alexandre quer. É fazer o que o governante deseja. Então aquela noção da política como algo bom, idealizado, perfeito, se esgota. E aí essa filosofia helenística vai deixar de lado a preocupação política e vai passar a ter uma outra preocupação. Essa outra preocupação que ela vai passar a ter, né, essa filosofia helenística, é uma preocupação que a gente chama da ataraxia. É uma palavrinha chata, mas que você tem que saber. Sempre que você ouvir falar do termo ataraxia, você está ouvindo uma coisa que significa paz de espírito. Ou seja, ataraxia vai significar para a gente aí a paz de espírito. Então, os autores da filosofia helenística vão tentar encontrar e vão tentar pensar maneiras, formas, caminhos de como o homem pode encontrar a ataraxia. Ou seja, o grande desejo aqui era pensar qual é o caminho, qual é a minha orientação para que eu chegue à paz de espírito. E assim, entenda a ataraxia, ou paz de espírito, não como felicidade. É claro que a ataraxia até pode levar a uma felicidade, mas são coisas diferentes. Felicidade é um momento de euforia, de alegria, um momento que eu estou feliz, que eu estou contente, um momento que eu estou radiante, né? Felicidade é quando você ganha um dinheiro que você não esperava, é quando você passa no vestibular, é quando você consegue, por exemplo, ganhar, seu time fazer um gol num campeonato, é quando você está jogando alguma coisa e você vence, isso é felicidade, é um momento de euforia. Aqui não, estamos falando de ataraxia. Ataraxia é paz de espírito, é estar bem consigo mesmo. Ataraxia é aquela sensação de paz, de bem, de tranquilidade. É quando você chega em casa, não tem nada para fazer e você, sei lá, vê TV e fica ali bem, viajando, fazendo nada, né? É quando você, sei lá, senta numa praia e começa a ver o pôr do sol, né? É uma sensação de paz, de tranquilidade. É quando você se sente satisfeito consigo e com o mundo ao seu redor. Esses autores da filosofia helenística, eles vão estar preocupados em tentar encontrar como que eu chego a essa ataraxia. E aí, para entender como se chega a essa ataraxia, vão surgir aquilo que nós vamos chamar de correntes helenísticas, tá? Correntes helenísticas.
Por que correntes helenísticas? Porque vão existir várias formas diferentes, várias correntes diferentes de como eu posso encontrar a minha ataraxia. Cada uma das correntes vai dizer para mim um caminho distinto, um caminho diferente de como eu posso encontrar esse sentimento de ataraxia. A primeira corrente helenística que eu vou te falar, que pode cair no vestibular, é uma corrente chamada epicurismo. Epicurismo. Beleza? O epicurismo é uma corrente que acredita que eu vou encontrar a minha ataraxia através do prazer. Ué, Leandro, do prazer? Sim. Né? Eles acreditam que eu encontro a minha paz de espírito, né? Que eu encontro essa sensação de estar bem, de estar tranquilo, com um prazer moderado. O que seria um prazer moderado? É um prazer no qual aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, esteja suprimido. É um prazer que a gente fala que é um prazer baseado na temperança. O que significa temperança? É estar com fome e poder comer. Tá com sede, poder beber, tá com sono, poder dormir, tá cansado, poder descansar. É você ter os seus pequenos prazeres, pequenos moderados, né? Prazeres moderados feitos, realizados. E por que temperança? Pensa num tempero. Tempero muito é ruim, tempero pouco também é ruim. Então uma temperança é um meio termo no meu prazer. É um prazer em que eu tenha prazer, afinal de contas é uma lógica hedonista, tem que ter prazer, mas é um prazer simples, é um prazer pequeno. Esse prazer pequeno já vai me garantir essa vida melhor, já vai me garantir essa ataraxia. Tranquilo? Uma outra visão além dos epicuristas, né, vai ser a visão de um grupo que nós chamamos de estoicos ou estoicismo. O estoicismo, ele vai dizer pra gente que a forma que eu tenho de encontrar a ataraxia é a indiferença aos problemas, tá? Como assim indiferença aos problemas? Que eu encontro a minha ataraxia não é tendo prazer, não é, por exemplo, comendo, bebendo, descansando, dormindo, não. Eu encontro a minha paz de espírito quando eu sou indiferente aos problemas que eu não posso resolver. Eu só me apego àquilo que eu posso solucionar. Eu só me apego àquilo que eu posso alterar. O que foge ao meu caminho, o que foge à minha alçada, o que foge ao meu controle, eu devo deixar de lado. Então, por exemplo, tem um familiar meu muito doente. Eu posso salvar ele? Não, não pode? Então ignora. Wellington, como assim? Isso é egoísta demais, é estranho demais? Eu sei. Mas para esses autores, eu só deveria me dedicar, gerar força, gastar energia com aquilo que eu posso intervir. Então, se existe algo ao meu cotidiano que eu não posso intervir, que eu não posso alterar, que eu não posso modificar, eu devo simplesmente ignorar. Eu devo simplesmente deixar de lado. Eu devo simplesmente abstrair. Esse seria o melhor caminho, a melhor conclusão, a melhor possibilidade para a minha realidade. Tranquilidade? Beleza? Então, epicurismo. Eu encontro a ataraxia com o prazer moderado. Estoicos, eu encontro a ataraxia com essa indiferença aos problemas que eu não posso resolver. Antes de continuar aqui no quadro, vamos lá no slide rapidinho, vou te mostrar um negócio. Chega aqui. E aí, olha comigo aqui, ó. A gente vai ter, então, epicurismo, né? O epicurismo, ele é uma prática hedonista, ele busca o prazer para eles são importantes, né? Eu buscar prazer na minha vida acaba sendo algo relevante e fundamental. Eu tenho essa perspectiva, né, de satisfazer os simples prazeres, né? Pequenos prazeres me levando a essa felicidade. Eu estou buscando a ataraxia, mas tem uma coisa importante também no epicurismo. Eles negam fama, luxo, riqueza, status, glória, nobreza, isso é negado. Por que negado? Porque para os epicuristas, o prazer de verdade, o prazer real, o prazer está nas simples coisas, está nos pequenos prazeres. Está em coisas pequeninas, mundanas, simplistas. Não está em algo grande, não está em algo grandioso, não está em nada como a fama, o luxo, riqueza, glória, status, não. São pequenas coisas, pequenas perspectivas que me levam a esse prazer, a essa vida boa, a essa ataraxia. Olha aqui, ó, a ausência de inquietude. Se eu falar assim, essa criança está inquieta, se ela está inquieta, ela está agitada, bagunceira, né? Se eu falo de ausência de inquietude, eu estou tirando essa agitação.
Ou seja, a ataraxia é um estado de ausência de inquietude. É um estado em que você está bem, tranquilo e em paz, é a chamada paz de espírito, tá? Eu te falei dos estoicos. Os estoicos falavam, né, que eu deveria ter uma vida baseada na indiferença aos problemas que eu não posso resolver. Só me apego aos problemas que eu posso solucionar. Tá? Porque para ele, prazeres não levam à paz. Porque prazer só me faz querer ter mais prazer. Então não leva ninguém à paz. O que vai me levar à paz é uma vida com ausência de perturbações, que a gente dá o nome de apateia. Essa ausência de perturbações é esse sentimento em que eu consigo não me apegar. No epicurismo, o principal autor é um cara chamado Epicuro, né? Epicuro de Samos, o nome é meio autoexplicativo. Agora, no estoicismo você tem três grandes autores. Três. Você tem um chamado Zenão é o primeiro. Você tem um segundo chamado Epiteto, tá? É um segundo autor. E um terceiro chamado Sêneca, tá? Para falar um quarto, tem o Marco Aurélio também, imperador romano, Marco Aurélio. São os 4 autores mais importantes aí dessa corrente, que é a corrente estoica, tá? A terceira corrente que a gente vai falar aqui agora é uma corrente chamada ceticismo. Ceticismo. Diretor, chega aí rapidinho. Quando eu falo, né, para você dessa corrente chamada ceticismo, eu estou dizendo do seguinte: os céticos, né, eles eram indivíduos que diziam, né, algo que para nós é muito contraintuitivo. Por quê? Nós somos criados numa sociedade onde nós fomos acostumados a buscar resposta para nossas dúvidas. Nós somos seres curiosos, nós temos um sentimento chamado tauma, e esse sentimento de curiosidade, de querer saber, de querer entender, para os céticos é um problema. A questão que eu tenho de sempre querer saber, de sempre querer entender, de sempre querer saber a resposta, para os céticos já é um problema. Os céticos vão dizer que a melhor coisa que eu posso fazer para encontrar a ataraxia é viver num estado de dúvida. Ué, Leandro, como assim? É isso mesmo. Eles defendiam, né, uma coisa que eles vão chamar de estado permanente de dúvida. Ué, Leandro, mas como assim? Como eu posso viver num estado permanentemente de dúvida? Para os céticos, eu não devo buscar resposta para nada, porque é a busca por respostas que tira a minha paz. É a busca por soluções que tira a minha paz. Então os céticos vão defender que a melhor coisa para encontrar a ataraxia é tentar levar uma vida no qual eu não busque respostas. É tentar levar uma vida no qual eu não busque soluções. É tentar levar uma vida no qual eu aceite o que me é me dado. Né? Aceita o mundo como ele é. Buscar resposta, buscar solução, buscar entender para quê? Para quê? Vai tirar sua paz. Então Deus existe ou não existe? Nem pensa nisso. Tem vida após a morte ou não tem? Para que saber? Né? Deixa para lá. Esse estado de dúvida para os céticos, né, é o que levaria à nossa felicidade, à ataraxia, a esse sentimento aí que a gente vai nomear e a gente vai chamar de paz de espírito. Diretor, vem comigo aqui. E aí, os céticos, né, vão defender um abandono de convicções. Que você abandone convicções do que você sabe, deixa de saber do que você quer saber, porque é muito melhor viver uma vida no qual eu ignore isso, no qual eu deixe isso para lá, no qual eu não me aborreça com isso na minha existência. O principal autor do ceticismo era um cara chamado Pirro de Élida. E é por isso que essa corrente também pode ser chamada por vocês de pirronismo. Tá? Então, tanto falar ceticismo quanto falar pirronismo é exatamente a mesma coisa, tá? A quarta corrente é uma corrente chamada cinismo. E o cinismo é uma corrente que vai ter como seu nome principal, seu nome mais famoso, um cara chamado Diógenes. Diógenes de Sinope. E o Diógenes, ele era um cara que ele era chamado de O Cão. Por que o cão? Porque o Diógenes literalmente vivia nas ruas como se fosse um cão. Era um cara que morava nas ruas, era um cara que não tinha bens, era um cara que morava numa praça, ele morava numa espécie de barril, né? Barril que era, mas não é o barril do Chaves, de vinho, não. Era um barril feito de argila e pedra, que ele vivia e dormia. Então ele era um cara muito diferente. E o Diógenes, ele dizia que se eu quero encontrar a minha ataraxia, se eu quero encontrar a minha paz de espírito, tem duas coisas que eu posso fazer para me levar a isso, para me encaminhar a isso. Primeiro,
eu devo ser um indivíduo que vive uma vida o mais simples possível. E quando eu falo mais simples possível, é mais simples de verdade. Quanto menos bens eu tiver, melhor. Quanto menos coisas eu tiver, melhor. É viver uma vida completamente simples, negando a riqueza, negando os bens, tentando ter uma vida no qual eu viva com o mínimo, somente com o necessário. E segunda coisa, os cínicos vão defender que eu devo ser um indivíduo que tenha um desprezo às convenções sociais. O que é um desprezo às convenções sociais? Eu devo ser um indivíduo que não me apegue às regras sociais que me foram impostas. Eu só devo cumprir as regras sociais, né, se elas atrapalharem alguém, se elas fizerem algum mal para alguém. Agora, aquelas regras que são impostas a mim para que eu tenha que fazer uma coisa só porque eu tenho que fazer, isso devo ignorar. Então, um exemplo, tem uma regra social que manda que eu tenho que comer com garfo e faca. Não quero. Eu não vou comer. Né? Se eu não concordo, eu não vou comer. Para os cínicos, eu vou encontrar minha ataraxia tendo um autodomínio sobre mim mesmo. A gente chama isso de autarqueia, né? É esse autodomínio sobre mim. É um autocontrole sobre mim. Eu acredito. O Diógenes vai ser um cara tão famoso na época dele que o próprio Alexandre o Grande um dia quis conhecer o Diógenes. O próprio Alexandre o Grande um dia quis conhecer esse cara. Ele foi lá na cidade de Sinope conhecê-lo. E quando ele chegou lá, estava o Diógenes, deitadão, pegando solzinho, vitamina D, tranquilo, em paz, né? De repente parou o Alexandre na frente dele. E o Alexandre, quando parou, fez uma sombra sobre ele, né? E aí o Alexandre falou assim: muito prazer, me chamo Alexandre, sou o seu imperador e posso te dar o que você quiser. E aí o Diógenes vai responder: muito prazer, eu sou Diógenes e o que eu quero de você é que você saia da frente do meu sol. E você fala: tá, Leandro, e daí? E daí que é o Diógenes, um cara que morava na rua, falando com o imperador de tudo, o imperador mais brabo da história até então, e ele tá falando assim: sai da frente aí, cara, tô pegando sol aqui, tá me atrapalhando, né? Isso é uma demonstração de quanto Diógenes ignorava as convenções, regras, padrões, né? E você pode pensar: Alexandre ficou irritado, ficou com raiva. Não ficou. Alexandre vai dizer que se ele não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes, mostrando que entendeu ali a intenção que o Diógenes tinha em fazer essa crítica, né? Em fazer essa relação aí de que ele era só um cumpridor de regras, era só um símbolo que para ele não interessava nada, porque para ele essa convenção, essa regra não interessava nada, tá? Tem uma quinta corrente, que eu vou ser sincero com vocês, essa quinta corrente eu nunca vi cair no Enem, tá? Nunca apareceu na prova, mas eu sempre falo dela por desencargo de consciência, que é o neoplatonismo, né? O neoplatonismo vai dizer que você encontra a ataraxia, você encontra a paz de espírito, você encontra a sensação de estar bem consigo mesmo em Deus. Né? Os neoplatônicos, né, eles vão pegar a teoria do Platão e vão dizer que o mundo das ideias, o mundo da verdade é Deus. E aí eles vão dizer que eu só encontro a paz de espírito, só encontro estar bem comigo mesmo em Deus, porque Deus é a realidade, Deus é o bem e é Deus que vai me gerar essa sensação de paz, de tranquilidade, de ataraxia. Quem falava isso eram os neoplatônicos, tá? Nossos próximos encontros já vamos estar falando sobre filosofia medieval, vamos falar de autores como Agostinho, Tomás de Aquino e por aí vai, tá? Meus queridos, uma excelente semana para todos vocês e tentem pensar aí, né? O que leva você a encontrar a sua ataraxia, o que leva você aí a sua paz de espírito, ao seu sentimento de estar bem consigo mesmo. Um forte abraço, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.